Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero conversar com você sobre o investimento de renda fixa que vem dando o que falar no mercado financeiro, que são as CDCAs, que são investimentos de renda fixa, inclusive isentos de imposto de renda, e CDCA, na verdade, é a sigla para Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio. E aí, será que esse investimento isento de imposto de renda é interessante, não é interessante? É cilada, é oportunidade ou não? Vamos falar sobre ele aqui no canal, nessa aula de hoje, mas não sem antes lembrar você de que estão abertas as vagas do meu curso Mapa do Tesouro. Se você quiser contar com a minha didática, aprender a investir não só em renda fixa, mas também em renda variável e investimentos no exterior, contando com o meu suporte pessoal de tirar dúvidas via WhatsApp, conheça o curso pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dito isso, pessoal, vamos ao que interessa, vamos falar sobre CDCA. Lembrando que, inclusive, o que me chamou muita atenção para trazer esse investimento para vocês foi, primeiro, a pergunta feita pela minha aluna Fátima Moreira, que perguntou sobre as CDCAs lá no nosso grupo de alunos que a gente tem dentro do Facebook, e também algumas notícias que pairaram aí sobre o mercado financeiro. Olha só essa notícia falando sobre a demanda por CDCAs de emissão do Banco BTG Pactual, que fez uma grande emissão desse tipo de renda fixa agora no início do mês de agosto, e que captou mais de 12 bilhões de reais. E essa outra notícia aqui, da plataforma de notícias do Banco do Brasil, falando que CDCAs ressurgem como uma opção de investimento isento de imposto de renda na renda fixa. E afinal de contas, como que isso funciona? Como que é uma CDCA, quais são os riscos, quais são as vantagens e desvantagens. É o seguinte, pessoal, sempre quando a gente vai falar de um investimento novo em renda fixa, que até então a gente não conhecia, é muito importante a gente relembrar o conceito central de renda fixa. Quando você investe em renda fixa, você está emprestando sempre o seu dinheiro para o emissor de uma dívida. E nesse tipo de aplicação, você então passa a se tornar o credor e a outra parte o devedor, que vai dentro do prazo combinado e mediante a taxa de juros acordada, te devolver aquele dinheiro que você emprestou para ele. Tá, isso funciona com todos os investimentos de renda fixa. O que diferencia um investimento de renda fixa para o outro é basicamente apenas o emissor e, consequentemente, o risco que você vai estar correndo. Se você emprestar o seu dinheiro para o emissor mais arriscado, você corre um risco maior com esse tipo de aplicação. E se você emprestar o seu dinheiro para o emissor menos arriscado, você corre menos risco. E é claro, para você ser compensado por esse risco a mais, você pode receber taxas de juros maior. E aí cabe a você, como investidor inteligente e diligente, sopesar essa relação risco-retorno dentro da sua carteira de renda fixa. Para ilustrar de uma forma bem didática como que funciona essa diferenciação de riscos no mundo dos investimentos, eu trouxe para você essa escadinha de risco aqui e que ilustra para a gente muito bem essa diversidade de riscos entre classes de investimentos distintas. Então perceba que o investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, de acordo com essa escada de risco que eu estou colocando aqui na tela para você, são os investimentos do Tesouro Direto. Isso porque no Tesouro Direto você tem o investimento de renda fixa mais seguro que existe, que é o nosso governo federal. E aí, sempre quando você investe em Tesouro Direto, você se submete ao menor risco do nosso mercado financeiro, mas também, consequentemente, tem as taxas de mercado menores do que comparado a outros investimentos que são mais arriscados. Por outro lado, quando você diversifica, sai do Tesouro Direto e passa a investir em um CDB, uma LCI ou uma LCA, você está se arriscando um pouco mais porque você não está mais emprestando seu dinheiro para o emissor mais sólido e seguro no nosso mercado financeiro que existe, que é o governo federal, e sim está emprestando seu dinheiro para instituições financeiras, bancos privados, que por não serem um governo federal são um pouquinho mais arriscados. Mas ainda assim são muito seguros esses tipos de investimento porque eles contam com a garantia do nosso Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Se você não sabe o que é a FGC, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos destaques sobre ele também ao final da aula de hoje. Mas então Tesouro Direto, e CDBs, LCs e LCAs, eu quero que você entenda como os investimentos mais seguros que a gente tem do nosso mercado financeiro. Agora, se você topa correr um pouquinho mais de risco, quer então assumir mais risco em busca de maiores retornos, a gente passa a ter os CRIs, CRAs e debêntures, que são investimentos do nosso mercado financeiro nos quais você não empresta mais o seu dinheiro para um banco ou para o governo, e sim para empresas privadas. Quando a gente fala de debêntures, são empresas privadas que não tem nenhum tipo de requisito, qualificação. Quando a gente fala de você investir um CRI, você está emprestando dinheiro então para uma empresa privada, mas que investe no setor imobiliário, daí a letra I aqui de CRI. CRI é a sigla para Certificado de Recebível Imobiliário. E quando você investe seu dinheiro em um CRA, você está emprestando seu dinheiro para o emissor desse CRA, que é uma empresa que investe no setor do agronegócio. Por isso, o nome CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. E depois desses investimentos, de todos esses que eu disse até agora são de renda fixa, você pode inclusive partir para ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos de investimento,
né? Mas nessa escala de risco, né, os CDCAs, eles são investimentos extremamente semelhantes com os CRAs. Por quê? São títulos de dívidas de empresas privadas que atuam no setor do agronegócio e por isso o nome CDCA, Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio. E a gente pode inclusive fazer uma analogia, falar que os CDCAs, eles são irmãos dos CRAs. Né, porque são investimentos de renda fixa, nos quais você vai emprestar o seu dinheiro para uma empresa privada que atua no setor do agronegócio, nas quais você não tem a garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, e por isso o risco maior, só que com um grande benefício também, por outro lado, de por atuarem no setor do agronegócio, serem isentos de imposto de renda. E basicamente é nessa dinâmica que se inserem as CDCAs, né, investimentos que vão ter um risco um pouquinho maior do que os anteriores nessa escada de risco, por isso vão te pagar uma taxa de juros um pouquinho maior, e de quebra com a isenção de imposto de renda. E para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui uma pergunta que foi feita pela minha aluna Fátima Moreira, lá dentro do nosso grupo de alunos do curso Mapa do Tesouro, dentro do Facebook, e perceba essa emissão de CDCA que foi oferecida a ela. Inclusive, a gente vai fazer um juízo de valor se essa emissão ela é boa ou não. E olha só, a Fátima me perguntou se essa CDCA vale a pena, uma CDCA, uma taxa de rentabilidade anual de 101% do CDI, por ser um investimento isento de imposto de renda, equivale a um investimento não isento como um CDB de 118,82% CDI, com prazo de vencimento em 5 anos, a amortização bullet, isso quer dizer o quê? A amortização apenas no final, no vencimento. A amortização, se você não sabe, é a devolução do capital principal investido. Então, aqui no caso, é o investimento que você vai aplicar o seu dinheiro, a devolução do capital principal investido será apenas no vencimento, mas haverá o pagamento de juros semestrais com início em janeiro de 2025. Será que esse investimento vale a pena? Vamos pensar. É um investimento isento de imposto de renda, então por aí já é uma grande vantagem. Perceba que é um investimento que não tem a garantia do FGC, por isso ele é mais arriscado. Mas olha só quem é o emissor. O BTG, se você não sabe, o BTG, ele é um dos maiores conglomerados financeiros que a gente tem hoje no país, é dono do Banco BTG, da corretora BTG e de uma série de outras instituições que estão sob o guarda-chuva desse grupo econômico, sendo então, gente, um emissor de renda fixa muito seguro. Se no lugar do BTG a gente colocasse uma empresa privada, pouco conhecida, que muita gente não soubesse do que se tratava, talvez seria uma CDCA que não valeria a pena, que teria um risco muito maior do que o retorno oferecido. Mas aqui no caso, uma CDCA de emissão do BTG, uma instituição extremamente segura, com uma taxa de 101% CDI, vale muito a pena. Isso porque se a gente fosse pegar os investimentos mais parecidos com as CDCAs, mas que são um pouco menos arriscados, que são as LCAs, que contam com a garantia do FGC, dificilmente hoje no mercado financeiro a gente consegue LCAs com rentabilidades superiores a 100% CDI. E aqui a gente tem então esse investimento com uma taxa de 101% CDI, o que vale muito a pena, com prazo de vencimento razoável de 5 anos e um pagamento de juros semestrais, que para quem aí precisa dessa renda passiva semestral é bem interessante, gente. Então, na minha visão, CDCA são investimentos de renda fixa, isentos de imposto de renda, que foram aí trazidos pelo Banco BTG Pactual agora em agosto e que podem ter também outros lançamentos, outras emissões de outras instituições e que valem muito a pena se você estiver comprando, investindo de um emissor seguro, como é o caso do BTG Pactual. Então, se porventura vierem aí outras emissões de outras CDCAs por outros emissores, vamos ficar de olho se for um emissor sólido, seguro, saudável, sem sombra de dúvidas, e se tiver, obviamente, oferecendo uma taxa aí superior a 100% CDI, por ser isento de imposto de renda, pessoal, na minha visão, é uma grande oportunidade de investimento. Então, agora sempre lembre, se você ouvir falar de CDCA, lembre-se que são investimentos muito parecidos com CRAs, e muito parecidos também com LCAs, um pouco mais arriscados do que LCAs e com um risco muito semelhante ao de CRAs, que são investimentos que a gente tem no nosso mercado financeiro em renda fixa. Reitero o convite para você conhecer o treinamento Mapa do Tesouro pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você tiver ainda alguma dúvida, alguma observação, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje e então até a próxima.